Olá, crianças! Vamos ao livro Apps de Português do terceiro ano. Vamos fazer hoje a página 165 e 166, né? Então, vamos lá, dando continuidade à aula anterior. Numere os parágrafos do texto. Escreva o número de parágrafos que relatam o fato acontecido com o menino, tá? Copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão. Vamos voltar lá no texto que ainda está rabiscadinho, né? Vamos aqui. Certo? Vamos dar uma apagadinha aqui. E vamos dar continuidade. Vamos numerar os parágrafos? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho um parágrafo, né? 1. Aqui eu tenho outro, ó. 2. Começou com letra maiúscula, tem o parágrafo inicial, aqui, ó, espaço. Aqui eu tenho outro parágrafo, 3. Aqui eu tenho mais um parágrafo, 4. Aqui eu tenho mais um parágrafo, 5. Aqui eu tenho mais um parágrafo, 6. Então, este texto do gênero relato pessoal contém 6 parágrafos, certo? O texto. O que ele pediu lá para vocês? Escreva o número dos parágrafos que relata o fato acontecido com o menino. Aonde é que no texto fala o que aconteceu com o menino? O que aconteceu com o menino? Aonde é que ele começa a contar aquilo que aconteceu com ele? Né? Ó, ele começa a contar aqui, ó, que ele estava assistindo um programa de televisão na TV Cultura, onde ele chegou à conclusão que existem monstros dentro da gente, né? Ele apresentou que os monstros são sentimentos ruins que ficam guardados dentro da gente, mas tem um momento em que ele começa a contar o que aconteceu com ele. Em que parágrafo está? Ele começa num parágrafo a contar o que aconteceu com ele. E em outro parágrafo, ele conta o que fez com que ele pudesse se acalmar, tomar consciência e se desculpar. Quais são os parágrafos que estão nesse relato pessoal que apresentam isto? Então, vocês irão anotar aqui, né? Aqui. Copie do último parágrafo a palavra que mostra que é uma conclusão. Então, o último parágrafo, ele mostra que se chegou a uma conclusão, né? O texto chegou-se a um desfecho final. Então, portanto, sempre que você perceber, né? Sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo
e fazer o possível para se livrar dele, né? Qual palavra mostra que ele entendeu que quando a gente se sente perturbado, a gente precisa respirar fundo, se acalmar, se livrar desse sentimento ruim? Né? Então tem uma palavrinha assim que demonstra uma conclusão, né? Qual que é a palavra que está nesse último parágrafo aqui? Vamos para a próxima. Então, você vai escrever essa palavrinha aqui. 10. O autor dá ideias para não deixar os sentimentos ruins tomarem conta de nós. Marque um X na ideia que, para você, é a melhor. Para que os sentimentos ruins não cresçam dentro de você, o que você acha que é bom? Pensar em coisas boas, pedir ajuda aos amigos, pedir ajuda a um adulto, respirar fundo e esperar passar. Isso aqui é uma opinião sua, tá? Você não precisa por resposta que o texto aponta, mas aqui é o que você pensa, tá bom? Que outra sugestão você daria para esses sentimentos não crescerem dentro de nós? Que outra sugestão você tem? Além de respirar fundo, ou de pedir ajuda, ou de pensar em coisas boas, ou de pedir ajuda aos amigos. Que outra sugestão você tem? Então, anote aqui uma sugestão. 11. O texto que você leu é um relato pessoal. É uma experiência que a pessoa viveu, tá? O menino conta um fato acontecido com ele mesmo, né? Eu não vou contar um relato pessoal, a história de uma outra pessoa. Ué, se já tá falando pessoal, eu tenho que falar de mim, da minha pessoa, tá certo? Para saber como o texto está organizado, ligue os dados. Quem conta o fato? Quem conta o fato? Na casa do menino? Quem conta o fato acontecido? Na casa do menino? Um momento de raiva vivido pelo menino que conta o fato? O próprio autor? Ou no passado? Então, esse eu vou falar dizer para vocês, ó. O próprio autor é que conta o fato acontecido, né? Ele fez o relato de algo que aconteceu com ele. A mãe mandou ele desligar o videogame e ele se enfureceu. Se enfureceu tanto que respondeu à mãe, né? E aí ele conversa com o irmão, né? Se acalma, chega à conclusão de que ele estava errado e pede desculpa para a mãe. Quando aconteceu? Um relato pessoal é uma coisa que acontece no presente, é um gênero de texto que é uma coisa que está acontecendo, que eu vou contar, que é uma coisa que está acontecendo agora. É uma coisa que vai acontecer ainda, dá para mim prever o que ainda vai acontecer no futuro? Ou tem que ser algo que já aconteceu no passado? O que aconteceu com o menino?
ele teve um momento de quê? E onde aconteceu? Em que lugar tudo isso aconteceu? Né? Então, você vai ligar com as opções mais adequadas, certo? Copie uma palavra do texto que mostra que é o menino que conta o fato. Bom, lembra que eu falei de pronomes pessoais? Lembra? Lembra que eu falei dos possessivos? Então, será que lá no texto tem alguma coisa, alguma palavra que indica que é ele que está falando? Se eu for falar a palavra aqui, ó, cheguei. Eu tenho um verbo, mas quem é que fala cheguei? É você, cheguei? Não, é eu cheguei, né? Tem mais. Nós. Ele está aqui? Um menino? O João Vitor? Ele está incluído? Nos. O João Vitor está aqui? E nos fazem sentir mal? Para o monstro crescer, temos, né? Para mim usar a palavra temos, eu preciso ter o nós, não é? São os nossos. Ele está incluído nesse aqui também? Nossos sentimentos, meu e seu. Então, está incluído. Os monstros ficam guardados em alguns momentos. Eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos, não vou circular de novo porque já circulei aqui, que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim. Quem é que fala mim? A própria pessoa. Não bata em mim. Na minha pessoa, não é? Minha mãe, ó, possessivo. A mãe é minha, não é sua. Não é? Eu. Quem é que fala eu? É o próprio João. Ele falou minha mãe. Ele falou mim, dentro de mim. Certo? Não vou falar eu aqui, né? Respondi. Quem é que fala respondi? Eu. Meu. Ó. É o irmão dele. Meu irmão. Certo? Veio conversar comigo. A outra aqui, ó. E aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi. Quem que pede? Quem fala pedir? Tá no passado. Eu pedi desculpas para minha mãe. E o sentimento desapareceu. Fiquei, né? Poderia dizer aqui, eu fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber um monstro, que um monstro está perturbando sua vida,
Procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Tá certo? Então, essas palavras mostram, não sei se eu pulei alguma, espero não ter pulado, que o próprio autor está falando no texto. Então, mostra que é o próprio menino que está contando o fato acontecido, essa situação, né? Então, copie uma palavra. Então, em vez de uma palavra, copie as palavras, todas aquelas, certo? Copie uma expressão de texto que mostra que o fato já tinha acontecido há algum tempo e depois ficou na memória, na lembrança do menino. Como que eu sei que aconteceu não foi no dia? Nós lemos na aula passada que eu perguntei quando aconteceu e a gente localizou lá que tinha sido no passado. Qual foi a palavra? Né? Então, escreva aqui. Marque com um X na afirmação que completa adequadamente a frase a seguir. Esse texto conta um fato imaginado pelo menino. O relato pessoal é algo imaginado ou é algo real? O relato pessoal visto pelo menino na TV foi visto pelo menino, aquilo que ele contou? Ou ele só viu um programa na televisão que ajudou ele a entender aquele sentimento que ele sentiu, né, em outro dia? O relato pessoal contado ao menino pelo irmão, foi o irmão dele que contou aquela situação? O relato, um relato pessoal é vivido realmente pelo menino? Tudo aquilo lá que ele contou, aquele sentimento de raiva que foi crescendo, foi o que ele sentiu. Então, ele viveu. Então, você vai fazer um X na resposta correta. Juntos, completem a frase a seguir para resumir o assunto do texto. Então, o texto fala sobre. Então, juntos nós vamos fazer. O texto fala sobre o quê? Na verdade, sobre sentimentos, não é isto? Então, sobre sentimentos. Sentimentos que podem crer, sentimentos ruins, né? Ruins. Aqui não tem isso, não. Deixa eu apagar. Sentimentos ruins que podem crescer, né? Dentro da gente.
pessoa fala de si mesma, por exemplo, eu falando de mim mesma, ou você falando de você mesmo, contando fatos e experiências que realmente viveu, dizemos que está fazendo um relato pessoal. Leiam as palavras do quadro a seguir e completem o esquema. Relato pessoal. Texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Então, um relato pessoal são fatos vividos pela própria pessoa que conta, certo? Não existe relato pessoal com a história de outra pessoa. Tem que ser com a minha história. Então, intenção: registrar fatos guardados na... Se aconteceu comigo, são fatos guardados aonde? Na memória. Linguagem: uso do eu, porque sou eu quem conto. Então, na primeira pessoa, para mostrar que quem vive o fato é quem conta. Geralmente, os fatos são contados no tempo do passado, porque eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, certo? Leitor: pessoas que gostam de ler sobre fatos reais. Relato pessoal não conta uma história inventada, e sim uma história que aconteceu com a pessoa que conta o fato. Tá certo? Então, façam direitinho no livro e até a próxima aula. Beijinhos e até mais!